Amados irmãos, graça e paz, que o Senhor nosso Deus ele esteja convosco, que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abundantemente na sua vida e que o Espírito Santo venha conduzi-los para o caminho da paz, para o caminho da esperança e para o caminho da salvação. Que nesse momento, cada um de nós possamos mais uma vez estar aqui juntos, interagindo na palavra de Deus, para que nós possamos juntos aprender mais da palavra do Senhor. E para que nesse momento, cada palavra que nós ouvimos, que vier do trono de Deus, ele venha nos fortalecer, nos encorajar, nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Amém? Vamos agradecer a Deus por mais esse momento, por mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu te louvo e te agradeço por cada oportunidade que o Senhor tem nos dado, por cada momento que temos vivido, por cada dificuldade que temos enfrentado. Porque sabemos que as dificuldades nos tornam forte, que a circunstância, ó Pai, nos mostra o caminho que devemos seguir e que a esperança, ó Pai, nos leva à perseverança. E quando perseveramos, ó Pai, na Tua presença, a paz, ela habita em nosso coração. E que essa paz venha habitar em cada lar, em cada coração neste momento. E que cada um venha receber aquilo que o Senhor tem de melhor para eles. Porque sabemos, ó Pai, que o Senhor tem sempre o melhor para nossas vidas. Desde já, eu te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço pelas maravilhas que o Senhor já está operando em cada vida, em cada lar, ó Pai, e em cada coração. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, nós estamos passando uma época onde a nossa mente, os nossos pensamentos, eles estão um turbilhão. E nós entendemos que quanto mais nós pensamos, mais podemos sofrer. Mas como assim? Quanto mais pensamos, mais podemos sofrer. Porque nós precisamos entender o que pensamos, por que pensamos, a maneira que pensamos. Porque tudo isso pode interferir diretamente na nossa vida, no nosso dia e no nosso comportamento. E nós precisamos superar, através dos nossos pensamentos, as decepções e os desânimos da vida. E que nesse momento você venha aprender um pouco mais da palavra, para que você possa aprender a controlar os seus pensamentos. Amém? E que cada um de nós venhamos superar as decepções. Fale para você mesmo, superando decepções e superando desânimo. A resposta para a decepção é ser reconduzido, é encontrar uma maneira de sermos reencontrados. Como assim? Ou ser encorajados. Para que nós possamos superar as nossas decepções, nós precisamos ser encorajados. Nós precisamos ser reconduzidos. E nós só conseguimos ser reconduzidos através dos nossos pensamentos, através do que pensamos, através de como nós podemos nos encontrar. Porque uma decepção, ela pode nos perder, fazer com que nós nos percamos no caminho. E ficamos carregando essa decepção uma vida. Nós precisamos entender, amados, que a palavra nos ensina que aquilo que pensamos é o que somos. Se você pensa que você não tem condição, você automaticamente está já te eliminando de toda possibilidade de conseguir algo na sua vida. Eu lembro quando eu era jovem, adolescente,
Todos os adolescentes têm um sonho. E eu queria muito algo. Mas eu falava comigo, eu não consigo, eu não tenho condições. E toda vez que eu falava comigo isso, eu estava me eliminando da possibilidade de ter aquilo que eu buscava. Até um dia que alguém chegou para mim e falou comigo assim: o dia que você colocar para você, que você vai ter, que você vai conseguir, você vai chegar lá. E foi assim que eu fiz. Quando eu coloquei para mim que eu tinha condição, que eu não era diferente, que eu teria condição de ter aquilo, eu consegui. Então que você nesse momento, você coloque no seu coração que você pode, que você consegue. Você tem que ter pensamentos positivos. E para nós termos pensamentos positivos, nós precisamos entender uma coisa. Que da mesma forma que a luz, ela supera toda a escuridão. O pensamento positivo, ele sempre vai superar as coisas negativas. Pensamento positivo sempre vai superar as coisas negativas. E hoje nós vamos falar um pouco desses pensamentos que têm levado as pessoas a abandonarem os seus objetivos, a abandonarem a vontade de viver, deixando o desânimo tomar conta, dizendo eu não posso, eu não consigo, eu não vou, sempre negativo. Mas quando nós começarmos a ter um pensamento positivo, eu posso, eu consigo, eu quero, eu faço, você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença. Dentro da palavra de Deus nós aprendemos, nós entendemos que o diabo, ele quer pegar todos os seus pensamentos e jogar em um poço profundo. O diabo, ele quer nos colocar nesse poço, que é o poço da depressão, o poço da raiva, o poço do desânimo, o poço da decepção. Nós sabemos que poço é um lugar profundo. E o diabo, ele tem usado isso de uma forma que tem colocado as pessoas cada vez mais distantes daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que agrada a Deus. Porque os seus pensamentos estão no fundo do poço. Quem nunca teve um pensamento no fundo do poço? Mas você já percebeu que quando você fica o tempo todo, que às vezes você vai fazer alguma coisa simples, você vai pro chuveiro tomar um banho, ou você vai fazer uma caminhada, ou você vai fazer algo normal e natural na sua vida, e de repente vem pensamentos, às vezes de uma pessoa, às vezes daquela pessoa enjoada, aquela pessoa chata, aquela pessoa que incomoda. Aí você fica o tempo todo pensando naquela pessoa, fica o tempo todo pensando coisas ruins. Mas se nós ficarmos o dia inteiro pensando algo ruim de alguém, quando aquela pessoa chegar próximo de você, você não vai conseguir tratá-la de uma maneira boa. Você não vai conseguir tratá-la de uma maneira natural, porque os seus pensamentos o tempo todo ficou voltado naquilo que é negativo, naquilo que é ruim. E se você ficar dessa forma, você não vai conseguir tratar aquela pessoa melhor. Muitas vezes nós falamos que nós não temos controle dos nossos pensamentos, porque de repente começa a vir pensamentos na sua cabeça, vem pensamentos na sua mente que você não quer aquilo. Aí você fala, mas eu não consigo controlar os meus pensamentos. Consegue. Quando vem o pensamento ruim, você precisa tirá-lo da sua mente. Você precisa focar em outra coisa que não seja ruim. Porque quando você pensa, quando você leva os seus pensamentos
a esse tipo de coisa ruim, que estraga, que maltrata, você vai ficar dessa forma. E você vai ser essa pessoa. Certamente, o poço não é um lugar que Deus quer que nós fiquemos. Certamente, Deus não quer que você fique nesse poço. Mas o interessante, amados, olha para você ver, José foi jogado num poço pelos seus irmãos. José, de um poço, ele saiu para ser governador do Egito. Eu falo com você que alguma coisa ele encontrou. De alguma forma, ele teve que sair daquele poço. Ele foi jogado. Agora imagina a decepção que José teve quando ele foi jogado naquele poço pelos seus próprios irmãos. Imagina quando José saiu daquele poço e foi ser governador do Egito, quando seus irmãos apareceram ali. Imagina José lá no Egito, o tempo todo pensando, o tempo todo falando assim: olha, os meus irmãos me traíram, os meus irmãos me maltrataram, os meus irmãos me jogaram no poço, meus irmãos fizeram isso, os meus irmãos fizeram aquilo. E ficasse o tempo todo alimentando a sua mente com coisas ruins, com maldades, com decepção. Creio eu que quando seus irmãos chegassem, a primeira coisa que ele queria fazer, como governador, como homem forte, homem que tinha poder, falasse: pegue todos e matem todos. Mas creio eu que na mente de José estava pensando coisas boas para sua família, dos seus irmãos. Ele não ficou perguntando: por que fizeram isso comigo? Porque nós temos o hábito de sempre perguntar: por que isso? Por que aquilo? Por que eu fui traído? Por que eu fui maltratado? Por que eu fui deixado? Por que isso? Por que aquilo? Por que fez isso comigo? Sendo que, na verdade, o nosso pensamento deveria ser: olha, eu preciso perdoar. Eu preciso me arrepender. Eu preciso ser diferente. Eu preciso mudar. Eu preciso amar. Se nós não tivermos um pensamento diferente do pensamento que Satanás tem colocado na mente das pessoas, tem feito as pessoas... É porque Satanás ele é sujo, ele é astuto, ele sabe que a mente do homem é o que leva ele à destruição. Então ele vai fazer o quê? Ele vai usar a mente da pessoa para que aquela pessoa tenha pensamentos contrários à palavra de Deus, para que haja conforme os seus pensamentos. Como eu disse aqui anteriormente, os seus pensamentos mostram quem você é. Não sou eu que estou dizendo, a própria palavra nos diz isso. Amados, abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos estar lendo o verso 4 e 5. 2 Coríntios, capítulo 10, 4 e 5. Diz assim: pois as nossas armas, ou melhor, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruirmos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominarmos todo o pensamento carnal. Primeiro, de cara nós já podemos ver aqui que nós estamos em uma guerra. Que guerra é essa? Uma guerra de pensamento, uma guerra de entendimento. Satanás, ele quer deturpar a palavra de Deus e colocar pensamentos errados na nossa mente. Então nós já temos uma batalha na nossa mente, uma guerra na nossa mente. Paulo deixava claro, quando ele falava assim: quando eu tento fazer o bem, o mal já cometi. Então ele vivia numa guerra.
E nós vivemos numa guerra de pensamentos, numa guerra na nossa mente. Amados, às vezes nós estamos tranquilos, deitados, descansando, de repente você começa a pensar em alguém que fez alguma coisa com você. Ou alguém lembra de você, de um acontecimento, e você não tira mais aquilo da mente. E a palavra diz assim: pois as armas da nossa guerra, estamos numa guerra, não são terrenas, mas poderosas em Deus. A palavra, conhecimento. E diz assim, que nós devemos fazer, ela vai destruir fortalezas, os nossos pensamentos certos, eles vão destruir fortalezas de Satanás. São fortalezas que prendem o nosso pensamento, são os poços que nós somos colocados, que nossos pensamentos são colocados, eles ficam ali. Mas quando nós estamos alicerçados em Deus, nossos pensamentos não são terrenos. Aqui nos diz assim, que nós devemos, aqui no versículo 5, diz assim: dominamos todo o pensamento carnal. Nós devemos dominar o pensamento carnal. O que é pensamento carnal? Aquele pensamento, amados, que nós temos para nós satisfazer o nosso ego, fazer a nossa vontade. Isso é pensamento carnal. Os nossos pensamentos têm que ser voltados à palavra de Deus, às Escrituras. Quando você começa a pensar, eu posso, um pensamento assim, eu posso, mas com as suas forças, não eu posso, na vontade de Deus, pela força de Deus. Nós devemos entender isso. Quando eu disse no início, você precisa ter pensamentos positivos. Eu posso, eu faço, eu consigo, mas na presença de Deus, na vontade de Deus. Quando você fala eu posso, eu consigo, eu vou fazer com a sua própria vontade, o caminho mais curto que você vai ter é a destruição, é a perdição, é o caminho aonde você vai se decepcionar, porque nós não conseguimos vencer com as nossas forças. Nós conseguimos vencer com a nossa persistência na palavra de Deus, no conhecimento das Escrituras. E agora não adianta você ficar somente lendo a palavra, porque a teoria ela traz o conhecimento sim, mas a prática ela traz a perfeição. E Deus nos criou para ser perfeitos, não para ter conhecimento. Deus nos criou para ser perfeito. Então você precisa sim alimentar da palavra, da teoria, para que você tenha conhecimento. Mas se você não tiver prática, você não vai chegar à perfeição. Você não vai chegar aonde Deus quer que você chegue. É necessário nós entendermos, nós aprendermos que o nosso pensamento, mas o nosso pensamento ele conduz o nosso dia a dia. Se você levantar o dia já pensando assim, olha, vou para o serviço, vou encontrar aquele chefe chato, eu vou passar raiva o dia inteiro, eu não vou dar conta. Ou você chega no serviço estressado e sai de lá estressado. Você precisa controlar seu estresse. Como que você controla o seu estresse? Com seus pensamentos. Os seus pensamentos te estressam, faz a sua pressão subir, faz você ter taquicardia, faz você ter vários tipos de doença. Porque o seu pensamento leva o seu estresse leva os problemas físicos, emocionais e principalmente espiritual, porque se você não tem um conhecimento da palavra, se você não a pratica e se você não deixa o Espírito Santo de Deus conduzir você através dos seus pensamentos, mas pastor, eu não dou conta, eu não consigo perdoar, então exercite o perdão. Mas como que eu vou exercitar o perdão? Perdoe um dia sim, o outro também. Perdoa hoje, amanhã você está com raiva da pessoa, perdoa de novo. Depois amanhã você está com raiva da pessoa, perdoa de novo. Aí você vai chegar no momento onde você perdoou completamente. O perdão precisa ser exercitado. A nossa vida, no nosso dia a dia, nós precisamos exercitar a nossa fé, o nosso conhecimento, o nosso perdão.
o nosso caminhar com Deus, ele tem que ser todos os dias. Quando fala todos os dias, é exercitado. A palavra do Senhor, ela nos mostra que nós devemos meditar na palavra dia e noite. Dia e noite. Como eu disse, é impossível você ficar tendo pensamentos o dia todo de uma pessoa, pensamentos ruins, e você tratá-la de uma forma como se nada estivesse acontecendo. Não tem como você ficar o dia todo pensando em algo ruim e chegar no final do dia, tá bem. Não tem como. Mas você já percebeu que quando você fica o dia todo pensando em coisas gostosas, coisas boas, sabe? Alegria, felicidade, como você dorme bem? Quando você passa um dia, sabe, alimentando os seus pensamentos de coisas gostosas, coisas que fluem. Olha para você ver como você, sabe, tem uma noite tranquila, você deita e dorme. Agora pensa no problema o dia inteiro, se você consegue dormir. Pensa no problema o dia inteiro para ver se você consegue, pelo menos dormir à noite, nem isso você vai conseguir. Como nós lemos aqui, a nossa mente é um campo de batalha. É um campo de batalha, onde Satanás tenta nos levar cativo. Satanás, ele tenta prender você nos seus pensamentos. Ele só não tenta. Ele tem conseguido nos prender nos nossos pensamentos ruins. Nos nossos pensamentos. Quando eu falo pensamentos ruins, amados, é todos aqueles pensamentos que traz para você dor. Ou você pensa da pessoa, aquela pessoa sim, aquela pessoa sabe. Aí você fica martelando aquilo. Satanás só usando a sua mente, seus pensamentos. Olha, eu não falo de pensamento de pessoas estranhas. Eu falo, às vezes, pensamentos de pessoas dentro do seu próprio ministério, dentro da sua própria igreja. Irmãos em Cristo. E um irmão fica pensando no outro, mas será que aquele irmão fez aquilo? E fica, em pensamento, alguém trouxe alguma coisa, em vez de você jogar fora, ouça tudo, guarde o que edifica, o resto lançar fora. Mas nós não aprendemos que a Bíblia o tempo todo nos mostra que tudo começa no nosso pensamento, tudo começa na nossa mente. Mas como você supera a decepção? É você parar de pensar nela. Eu fui decepcionado no amor, fui decepcionado na minha vida financeira. Eu lutei a minha vida financeira inteira para conseguir ter isso, ter aquilo, eu nunca consegui. Porque você focou somente no que você queria. Você esqueceu de focar naquilo que você precisava. Às vezes nós precisamos de muito pouco, porque a palavra nos ensina que aquele que não contenta com pouco não terás o muito, até o muito lhe será tirado. Deus nos ensina que você tem que aprender a contentar com o que você tem, para que você tenha mais. Se você não contenta, se você não agrada, se você não é feliz com o que você tem, você nunca terá nada melhor. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente. Gente, eu quero algo mais. Pai, muito obrigado pelo que eu tenho. Eu me esforço para conseguir algo melhor. Mas eu agradeço. Eu não faço pouco caso. Eu não desfaço daquilo. Eu agradeço todos os dias pelo pouco que eu tenho. Mas eu vou em busca de algo maior. É igual a palavra. Pai, eu agradeço pelo conhecimento que eu tenho hoje, mas eu sei que eu posso ter mais conhecimento da Tua palavra. Não somente conhecimento, mas eu posso praticá-la a cada dia de uma maneira melhor, até chegar aonde o Senhor quer que eu chegue. A perfeição nós teremos quando nós formos arrebatados novamente, quando Deus fizer tudo de novo. Mas nós fomos criados para ser perfeitos, então vamos buscar essa perfeição. Vamos buscar essa perfeição. Quero te falar uma coisa. Como você pensa, assim é você. Como você pensa, assim é você. 1 Pedro 1,13
1 Pedro 1,13. Diz assim: está escrito: assim sendo, estais com a mente preparada, prontos para agir, alertas, despertai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. A nossa mente tem que estar atenta nas coisas de Deus. Ela tem que estar alerta para as coisas de Deus, para que nós, na nossa esperança na graça que vos será outorgada pela revelação de Jesus Cristo. O que ocupa a sua mente é o que vai levar você ao poço ou ao céu. A nossa mente, a sua mente. Às vezes você está aí nesse momento pensando: olha, eu não consigo ser feliz, eu não consigo nada, eu sou um derrotado, eu luto e não consigo ser feliz. Quando você estiver com esse pensamento, você vai continuar sendo essa pessoa, infeliz, decepcionada, desacreditada, desamparada. Você vai ser essa pessoa que vai sempre, aquela que vai estar no fim da fila, como você acha que você está. Mas para que você supere toda essa decepção na sua vida, para que você supere todo esse momento da sua vida que você vem carregando até hoje, muda seus pensamentos. Muda os seus pensamentos. Para finalizar, vamos ler aqui em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5. Nós já lemos aqui, mas vamos finalizar lendo novamente. Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo pensamento carnal para tornarmos obediente a Cristo. Então, para finalizar, derrube todo o seu pensamento carnal, esse pensamento seu que você acha com relação às coisas. Derruba todo o pensamento carnal, e que seus pensamentos sejam pensamentos divinos, os pensamentos voltados à palavra, ao conhecimento das Escrituras. Amados, não tem jeito, não tem como. Meditai dia e noite. Meditai e praticai. A melhor maneira de você saber se você está andando no caminho certo é saber como estão seus pensamentos diante de Deus, diante de Jesus Cristo, diante do Espírito Santo, diante das pessoas e diante de você mesmo. O que você pensa de Deus? O que você pensa de Jesus Cristo? O que você pensa do Espírito Santo? O que você pensa das pessoas? E o que você pensa de você? Os seus pensamentos é uma arma para lutar contra a guerra que está dentro do seu pensamento. A sua mente é um campo de batalha. Então use as armas de Deus. Amém? Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te fortalecendo, e que a partir desse momento seus pensamentos venham levar você a ver quão especial você é, o quanto Deus te ama, que ninguém poderá frustrar os seus sonhos e nem roubar aquilo que Deus colocou para a sua vida. Amém? Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, que você guarde essa pequena palavra no seu coração e que você tente exercitá-la
através da prática do perdão, da prática do amor e da prática do conhecimento. Fiquem em paz. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a divina comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês, aonde estiverem, hoje e sempre. Fiquem em paz, em nome de Jesus Cristo.